Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus é Emanuel. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu lar, a sua família. Se ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a inscrever-se. Tem um botãozinho aí logo abaixo. Peço também que, se você gostar desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Estamos em um curso bíblico e esse curso tem por tema Amigos da Esperança. E hoje eu convido você a estudar comigo o 10º tema, que vai ter aqui o título A Casa do Amigo. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Amado Deus, amado Pai, hoje nós vamos estudar sobre a casa do amigo. Nos conceda, Senhor, o teu Santo Espírito para entender esse estudo. Fica com meu amigo, com minha amiga. Fica conosco no presente estudo. Eu te peço essas bênçãos no doce e eterno nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá? Aqui diz o seguinte: algumas pessoas lutam muito para ter uma casa e, quando consegue ter um lugar só seu, sente grande satisfação. A casa é o lugar onde a família partilha os melhores momentos da vida. Você sabia que Deus também tem uma casa aqui na terra? A casa de Deus aqui na terra é o lugar onde a família cristã cresce no relacionamento com Deus e com os semelhantes. A igreja é o lugar onde as pessoas buscam o conhecimento do plano de Deus para suas vidas. Aqui diz assim: a igreja é a casa de Deus aqui na terra. A Bíblia nos conta sobre a origem da igreja e nos ajuda a identificar qual a igreja verdadeira. Então, hoje, pela graça de Deus, nós iremos estudar um pouquinho sobre a casa do amigo. A primeira perguntinha é: quem é o fundamento da igreja cristã? Nós vamos achar em Efésios 2:20. Quem é o fundamento da igreja cristã? Convido você aí que pegue a sua Bíblia, já estou com a minha em minhas mãos, para nós estudarmos juntos Sagradas Escrituras. Efésios 2:20 vai nos dar a resposta na nossa pergunta: quem é o fundamento da igreja cristã? Convido você que folheie sua Bíblia, já estou folheando a minha, para nós encontrarmos juntos o que diz as Sagradas Escrituras. Olha só o que diz a palavra de Deus. Quem é o fundamento da igreja cristã? Efésios 2:20 nos diz o seguinte: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Aqui está dizendo que Cristo Jesus é a pedra angular. Então, quem é o fundamento da igreja cristã? O texto responde: Cristo Jesus. Amém por isso, né? Glória a Deus. Na Bíblia, que nome recebe a igreja de Deus? Quando nós vamos no livro de 1 Timóteo 3, verso 15, nós vamos descobrir. 1 Timóteo 3, verso 15. Que nome recebe, né, a igreja de Deus? 1 Timóteo 3, verso 15. Folheia aí sua Bíblia para achar junto comigo. E a palavra do Senhor nos diz assim, capítulo 3 de 1 Timóteo, e o verso é o verso 15, que diz assim: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, né? Então, assim, na Bíblia, que nome recebe a igreja de Deus? O texto fala que recebe o nome de casa de Deus, né? Esse é o nome, igreja do Deus vivo. Agora, seguindo, diz assim: como identificar o povo de Deus? Mateus capítulo 7. Olha só o que diz Mateus 7. E o verso é o verso 16. Busque aí na sua Bíblia como identificar o povo de Deus. Mateus 7, verso
16, que nos diz o seguinte. Olha só o que diz aqui. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então, aqui o texto está dizendo pelo fruto, né? Os conhecereis. Agora, veja só, que frutos são esses? Que a gente conhece, né? O povo de Deus. A gente conhece pelo fruto, mas que fruto são esses? Eu convido você aí no livro de Gálatas, o capítulo é o capítulo 5, e o verso é o verso 22. Olha só o que diz. Gálatas 5, verso 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. O verso 23, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Então perceba o seguinte, como identificar o povo de Deus? Através dos frutos. E aqui em Gálatas 5, verso 22 e 23, mostra quais são os frutos. Seguindo aqui, diz o seguinte: quais são as características dos membros da família de Deus? Apocalipse 14 e o verso 12 responde. Quais são as características, dos membros da família de Deus? Então, quando nós pegamos Apocalipse 14 e o verso 12, nos diz o seguinte: 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Jesus, os mandamentos de Deus, e a fé em Jesus. Então, quais são as características, dos membros da família de Deus? Eles guardam os mandamentos de Deus e eles têm a fé em Jesus. Você percebe aí, então? Essas são as duas características, do povo de Deus. Seguindo aqui, olha só o que diz. Qual é o convite de Jesus para o seu povo que está nas falsas igrejas? Qual é o convite? Quando você pega Apocalipse 18, verso 4, diz o seguinte. Apocalipse 18 e o verso é o verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Então Deus está falando, para as pessoas que estão em falsas igrejas, não é isso? Deus está, na verdade, fazendo um convite. E qual é o convite que Deus está fazendo aqui? Retirai-vos dela, povo meu. Aqui o texto é interessante que ele diz o seguinte mais, para não serdes cúmplices, em seus pecados. E outro fato que chama aqui também assim, e para não participar dos seus flagelos. Então aqui o convite de Deus é: retirai-vos dela, povo meu. Quando nós pegamos aqui, qual é a missão da igreja? Nós pegamos Mateus 28, verso 18. Convido você a ir no livro de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 18, que nos diz o seguinte. Então, qual é a missão da igreja? 28, a partir do 18, que diz assim: Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O verso 19: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O verso 20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, qual é a missão da igreja? Aqui diz: fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, sabe, a missão da igreja de Deus aqui na terra é pregar o Evangelho, as boas novas da salvação,
é apresentar Cristo como sendo aquele que morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou e que está no céu e um dia voltará para buscar o seu povo. Essa é a missão da igreja, apresentar o evangelho eterno para as pessoas que não conhecem. E fazendo isso, é claro, muitos tomarão a decisão de entregar a vida a Cristo, serão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui é interessante que essas pessoas irão guardar aquilo que Jesus, lhes ensinou. Agora veja só, aqui diz assim, o exemplo de quem a igreja deve seguir. De quem o exemplo a igreja deve seguir? Quando você pega o livro aí de João, capítulo 13, verso 15, o Evangelho de João 13, verso 15, vai nos mostrar, de quem o exemplo a igreja deve seguir. João 13, verso 15, nos diz o seguinte, olha só, 13, verso 15, vamos folheando aqui a palavra de Deus. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai vós também. Então, a igreja deve seguir um exemplo de quem? A igreja deve seguir um exemplo de Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele é perfeito, ele é reto, ele é puro, ele é santo, ele é justo, ele é longânimo, ele é bondoso. Você percebe? É por isso que a igreja tem que seguir um exemplo de Jesus. Se a igreja seguir um exemplo de Jesus, ela vai ser como Jesus. Agora veja só, e talvez você diga o seguinte, depois desse estudo, qual deve ser a minha decisão então? E aqui diz o seguinte, você deve crer que Jesus fundou a igreja verdadeira. Então Jesus é o fundador da igreja verdadeira. Jesus é a pedra angular, como nós vimos, a pedra principal. E aqui diz assim, meu sincero desejo é fazer parte da família de Deus aqui na terra e me preparar para fazer parte da família de Deus no céu. Sabe, meu amigo, minha amiga, esse deve ser o nosso sincero desejo de fazer parte da família de Deus aqui na terra e fazer parte também da família de Deus lá no céu. Sabe, que Deus possa abençoar você e que você aprenda um pouco mais aqui desse estudo da palavra de Deus. Convido você a fazer uma oração comigo aí onde você está. Feche os olhos e vamos conversar com Deus. Amado Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esse estudo que o Senhor nos trouxe nessa manhã. Que bom, Senhor, saber que fazemos parte de uma família aqui na terra e que logo, logo iremos fazer parte de uma família no céu. Esteja conosco, nos ajude, Pai, a fazer a Tua vontade. Esteja com meu amigo, com minha amiga que está assistindo esse vídeo. Cuide deles de uma maneira toda especial. Fica conosco não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.